Quer estar sempre bem informado de tudo que acontece no Corinthians, sempre em primeira mão, com informações exclusivas? Se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e deixa o like para ajudar no crescimento do canal. É isso, bora pro vídeo. Júnior, estamos aqui olhando os números do Memphis no Corinthians. 42 jogos, 13 gols, 14 assistências, 27 participações em gols. Inclusive, o contrato dele financeiro está muito amarrado nessas participações em gols. São 116 minutos de participação, tá um título paulista. Bom, Memphis tem que ficar nesse time do Corinthians ou pode ir embora? Na boa, o torcedor do Corinthians vai ficar bravo comigo, mas eu não tenho problema de ter caras chateados comigo. Eu estou acostumado com chateação, estou desconfiado, estou acostumado que eu não fale o que é politicamente correto, eu estou acostumado a não falar o que é mais perto do óbvio. Todo mundo acha que o Memphis tem que ficar. Eu acho o seguinte, eu não posso, sendo o Corinthians, tendo 2 bilhões de dívida, mais de 2 bilhões de dívida, e tendo um elenco que às vezes eu atraso o pagamento, às vezes eu atraso direito de imagem, eu pagar 4 milhões de reais por mês para esse cara. Se o Pelé ressurgisse, se o Pelé ressuscitasse, tivesse com 22 anos, Corinthians, eu não podia pagar 4 milhões para Pelé. Manchester City, podia pagar 40 milhões por mês para o Pelé, porque o Pelé jogava demais. Mas o Corinthians, para você entender o tamanho, não é para o Memphis, para o Pelé, o Corinthians não poderia pagar 4 milhões de reais por mês. Essa é uma realidade totalmente fora daquilo que é a realidade do momento do Corinthians. Então, o Corinthians primeiro precisa entender que, olha, tem só 5 milhões, olha como o Memphis é. Não tem essa história de amor, é isso que me incomoda. Tem gente falando, tem tal jogador que é apaixonado porque ele nasceu naquele clube. É tudo profissional, Glenda. O Memphis não tem paixão. Claro que ele está encantado com o Corinthians, só faltava não tá. É claro que ele está feliz. Porque ele teve uma recepção muito calorosa Mas do tá torcedor. Tudo bem, mas 4 milhões por mês, Glenda. 4 milhões por mês então, e outra coisa, uma multa que é de 5 milhões de euros. Então, mas seja, se a gente pegar o seguinte, a gente está olhando para o Memphis no Corinthians, né? Maravilha. Se a gente pegar, por que essa identidade toda do Memphis com a torcida? Por que esse amor louco pelo Corinthians do Memphis? Porque a gente tem que olhar para trás e ver que ele vem de um Barcelona, que ele não se adaptou e não jogava, que ele vem de um Atlético de Madrid, que ele também não se adaptou e o Simeone não deu moral para ele. Aí, de repente, ele chega num Corinthians e é super bem recebido, volta a fazer gols, volta para a seleção da Holanda, volta a ser observado por outros times, não só brasileiros, como lá de fora também. É óbvio que esse amor é grande dele pelo Corinthians, né? E só faltava não ser, né? Então, é isso que eu tô falando. E ainda ganha essa fortuna que ele ganha. Tá bom pra caramba pro Memphis. Eu acho que o Corinthians fez mais bem pro Memphis do que o Memphis pro Corinthians. Eu não tô tirando o valor do Memphis. Eu tô achando o seguinte, a gente precisa entender, você pega 2 vinhos. É óbvio que o Chateau Latour é melhor do que um vinho muito bom, seja ele francês, chileno ou italiano. É óbvio que é. O Chateau Latour é o Chateau Latour, o Chateau Margaux é o Chateau Margaux. Mas a garrafa do Chateau Latour, ela custa 5 mil reais. E aí você tem um baita vinho de muita qualidade lá, super toscano, que custa 500 reais. Então, eu tenho que entender que um custa 5 mil e o outro custa 500. Eu tenho que entender que o Memphis Depay, ele custa 4 milhões, ele custa entre 3 e 4. Como ele está atingindo as metas, ele vai para 4. E o Corinthians não pode pagar isso para ninguém. Ninguém no Brasil pode pagar esse salário para qualquer jogador. E aí eu tenho que pensar o que eu faço com esse dinheiro, como é que eu melhor organizo o meu time, como é que eu paro de atrasar salário, como é que eu paro de atrasar direito de imagem e passa muito por você abrir mão de alguns jogadores. E abrir mão, o quanto mal vai fazer o Corinthians, agora falando de time, jogo, resultado, se o Depay for embora? Esse é um problema. Isso é um buraco enorme, esse é um né? buraco, ele vai deixar um buraco enorme. Lembra de uma coisa, eu entendo que o Memphis seja importante, mas mais importante do que ele para o Corinthians é o Garro. E que ganha 1/3 do salário do Memphis. Mas tá precisando jogar, né? Mas agora voltou. Esse período vai recuperar totalmente o Garro. Então, olha os números do Garro.
Nada como ter uma produção competente e inteligente. 75 jogos, 14 gols, 16 assistências, 30 participações em gol, 180 minutos para participar de um gol. Com detalhe, o Garro não é atacante, o Garro é meia. E aí ele tem um título paulista também, que é o título de 2025. Eu penso o seguinte, eu vou abrir mão do Memphis Depay e vou procurar segurar no limite o Garro no meu time e segurar no limite o Yuri Alberto no meu time. E aí eu vou tentar encontrar para o lugar do Memphis o Igor Coronado, que já ganha 2 milhões de reais por mês. Eu vou tentar tirar o melhor desses jogadores. Então, assim, Garro e Yuri Alberto são mais importantes. Não, mais importantes não, porque não tem esse... São tão importantes quanto o Memphis. Segura eles dois. Segura e abre mão do Memphis, já que todo esse salário dele é muito maior, se duvidar, juntando Garro e Yuri Alberto. Você junta Garro... Ó, vamos lá. O Garro ganha 1 milhão. O Yuri Alberto ganha 1.700. 2.700. O Memphis ganha 4. Gente, então, quem é que fez esse contrato do Memphis? Nós temos que perguntar. Foi lá Augusto Melo fez esse contrato. E ele ganhava no mínimo 2.900 e com os bônus por aproveitamento passa de 4 milhões. Está chegando em 4. Então, nada contra. Eu não estou aqui para controlar dinheiro de ninguém, não sou eu que pago. A minha questão nem eu. A gente está analisando a situação agora do Corinthians, atual do Corinthians, de crise, de endividamentos assim, astronômicos e a folha salarial. É uma conta normal que todo mundo faz. Como você não faz? Você é dona de casa, você não tem quanto custa, quanto eu ganho. Chega uma hora que você fala, opa, vamos parar. Vamos enxugar aqui. Você chega lá para sua funcionária, sua amiga... Nem eu queria um monte de coisa que eu não posso ter. Não posso ter. Eu não vou lá em Miami e tô lá bonitão e não pago $30 pro manobrista. Para você que chegou agora, o Elia Júnior é pão duro. Não, você sabe que muito tempo lá atrás, a gente tinha um programa aqui, eu não lembro quem era a apresentadora, mas o tema era Meu Marido é Mão de Vaca. E a Bia, minha mulher, foi convidada para vir. Mas eu não sou mão de vaca, muito pelo contrário. Não, você não é mão de vaca, não. Você sabe gastar dinheiro com inteligência. Mas eu acho que... É o que o Corinthians está precisando, gastar dinheiro com inteligência. Inteligência para usar o dinheiro, porque senão ele acaba. Então, eu tenho comigo e com os meus botões que o Corinthians precisa saber como usar melhor esse dinheiro. Então, vamos parar para pensar. Ah, Elia, eu sou corintiano, você quer o mal do Corinthians, você está pedindo para o Memphis sair. Eu não estou pedindo nada, eu estou só tentando fazer gestão financeira. Você sabe por que times como Mirassol, por exemplo, se dão muito bem na vida? Como Novo Horizontino se dão muito bem na vida? Como Cuiabá se dá muito bem na vida? Tudo dentro do tamanho de cada um deles, porque tem gestão financeira. Os caras recebem em dia, o cara recebe o bônus que foi combinado, a estrutura do time está montada, não falta absolutamente nada, não tem briga política, não tem absolutamente nada fora das 4 linhas que atrapalhe aquilo que acontece no campo de treino. Então, é isso que o Corinthians precisa. Mas como é que o Corinthians vai chegar nessa situação? Vai chegar tomando as medidas que precisa tomar. Não adianta eu querer, eu quero ter o Messi no meu time, eu quero ter o Mbappé no meu time, eu quero ter o Lamine Yamal no meu time, mas eu não posso. Eu preciso saber o que eu posso. O que eu posso? Então, eu não posso perder o Garro. Se eu sou o Corinthians, eu não posso perder o Garro. Esse cara faz uma diferença gigante. Ainda mais agora, né? Recuperado, voltando a treinar. Agora, eu fiquei com o cara 2 meses machucado. Agora que ele está recuperado, eu vou perdê-lo. Eu não posso perder o Yuri Alberto. É o cara que é o meu matador, é o cara que faz gols. Tanto é verdade que o Yuri Alberto já vai receber uma proposta irrecusável. E proposta irrecusável foi feita para ser aceita. Anota o que eu estou te falando. Então, mas se o Atlético de Madrid vier em cima mesmo do Yuri Alberto, vai ser difícil segurar isso. Vai ser difícil. Mas aí é proposta irrecusável. Aí o Corinthians vai ganhar um dinheiro, o Yuri Alberto vai ganhar muito dinheiro, o Corinthians vai ganhar muito dinheiro e tá tudo bem, Então, mas a situação do Corinthians tá tão surreal, do tamanho da dívida, mais de 2 bi de real, que esse dinheiro que vai chegar do Yuri Alberto... O que faz com esse dinheiro? Ah, mas você põe lá no... Lembra? Abate dos 2 bi que você está devendo? Não. Ou você deixa numa continha separada para usar ele? Não, você nunca teve credor na sua porta, né? Não. Quando o cara tem um monte de credores na porta, como é que ele faz? Quem grita mais alto vai pegando. Ah, entendi. Oh, vou te matar! O cara vai e paga esse, senão eu vou morrer. Aí é mais ou menos por aí. Você vai tendo que acertar as contas. Entendi. E o dinheiro do Yuri Alberto dá para acertar muita conta. Bom,
seja lá o que for, quem deve estar perdendo as noites de sono um pouquinho. Bom, galera, esse foi o vídeo. Me diz o que vocês acharam da opinião do Elia Júnior. Deixa aqui nos comentários pra gente poder conversar. Eu, particularmente, essa informação de salário de Memphis, que a mídia tanto repercute, pra mim isso já tá me irritando, porque a cada dia que passa ele surge com uma informação diferente. O Memphis começou ganhando 2 milhões, 3, 4, 5, 6, daqui a pouco eles estão inventando 10 milhões. Parece que toda vez tem que inventar um número diferente para causar uma crise no Corinthians com essas informações de salário do Memphis. Pra mim, pouco importa se o Corinthians fez um bono, aí a apresentadora vem falar que, ai, quem fez esse contrato? Cara, eu prefiro ter um jogador que bate todas as metas, todas as bonificações que foi amarrado no contrato, que é sinal que ele tá jogando bem, que ele tá fazendo gol, tá fazendo assistência, tá ajudando o time, do que um jogador que. Porque o pessoal acha que jogadores são só os estrelas que têm bonificações, que têm essas metas no contrato, mas não todos os jogadores têm essas metas, têm bonificações. A diferença é que alguns não conseguem bater, e os que são mais acima da média batem. Eu prefiro que o Memphis bata todas as bonificações, continue ganhando dinheiro e continue ajudando o Corinthians. Então eu prefiro pagar 3 milhões pro Memphis, que decide, do que para vários jogadores como a gestão passada contratou. Então, cara, esse pra mim é um assunto que é ridículo de a mídia toda vez repercutir para causar uma crise no Corinthians. Bom, deixa a opinião de vocês aqui embaixo, quero saber também o que vocês acham. Você concorda com ele, a Júnior, discorda? O Memphis tem que sair, tem que ficar? Deixa a opinião aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, que é muito importante para ajudar no crescimento do canal. É isso, até o próximo vídeo.